Então, hoje a gente vai ter um primeiro momento, né, uma primeira parte de conversa aqui a respeito dessas ações que vocês desempenham aí nas escolas enquanto professores coordenadores. Bom, eu vou colocar para apresentar aqui para a gente iniciar a reunião, para as pessoas terem as palavras, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, antes de mais nada, né, agradecendo já a presença de todos vocês, professores coordenadores aí dos variados segmentos, né, que as nossas escolas atendem, os nossos parceiros PECAIs também estão por aqui hoje, os meus brothers do coração aí do núcleo pedagógico, meus parceiros PCNPs, supervisores de ensino e, lógico, a nossa dirigente, professora Vera, que daqui a pouquinho vai ter uma palavrinha com vocês. Bom, então, como a gente já adiantou, hoje vai ser uma primeira parte, nós vamos ter outras reuniões para continuar falando um pouquinho desse trabalho fundamental que vocês desenvolvem aí nas nossas escolas. Então, hoje é só a primeira parte. Depois, logo, logo, a gente se encontra novamente para a segunda parte, tá bom? Bom, então a gente faz aqui esse momento de recepção, de abertura e de receber a todos vocês e de agradecer, né, o atendimento aí de todos vocês para essa nossa reunião, e eu já aproveito agora e passo a palavra para as supervisoras de ensino que sempre estão conosco aqui e sempre gostam de deixar aí o acolhimento também nesse momento inicial da nossa reunião. A palavra está com vocês, supers. Boa tarde a todos. Só cumprimentar mesmo e desejar um bom trabalho. Sejam todos bem-vindos, agradeço a presença e aproveitem, né, para tirarem as dúvidas. Essa ação a gente já estava programando há um tempo, né, Diego? Isso. E agora que a gente teve a oportunidade mesmo de estar passando para vocês. Nós ficamos aqui muito felizes de poder compartilhar esses momentos com vocês e estamos à disposição para as dúvidas que surgirem, tá bom? Uma ótima tarde, bom trabalho a todos. Obrigado, Superleia. Mais algum supervisor gostaria de ter a palavra? Se alguém levantou a mãozinha, eu não consigo ver, tá? Vocês me perdoem. Pode abrir o microfone se algum super gostar, que quiser ter a palavra. Fiquem à vontade. Não houve manifestação, Diego. Não? Então tá bom. Obrigado, Superleia. Então, vou aproveitar agora e passar a palavra para a nossa dirigente, professora Vera. A palavra está com a senhora. Obrigada, Diego. Desejo uma boa tarde com muita alegria para todos vocês, agradecendo a Deus mais um momento, mais um dia de trabalho, com muita saúde, né? Com todas as intempéries que nós estamos vivendo, mas nós temos que ser felizes, nós temos que levar a vida com leveza, com tranquilidade. Não é fácil, de jeito nenhum, mas a gente consegue, né? Porque existem pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, como vocês também, né? Quero agradecer imensamente a supervisão hoje aí, apresentando, dando a sua palavra de boas-vindas, a nossa Superleia, que trabalha bastante as questões do pedagógico, ela que é o ponto focal também do MMR, junto com a supervisora Fátima Vlach. Quero agradecer também a Adriana Pérez, que também está sempre nas formações da parte pedagógica. Quero agradecer a supervisora Cláudia, que é o nosso ponto focal, que faz todo o acompanhamento dos PECAIs junto às nossas unidades escolares, assim como eu agradeço a toda a supervisão. Sendo assim, agradeço também. Tem gente com o microfone ligado, estou ouvindo barulho de telefone. Vamos. E quero agradecer, Diego, mediante a sua postura maravilhosa com os PCNPs, com a André e todos os PCNPs,
que incansavelmente trabalham em prol desta formação. Quero agradecer os PECAIs que também estão aqui presentes, né? Ontem nós fizemos uma live, vamos dizer assim, uma apresentação de cada um, e eu fiquei encantada com a formação e o trabalho que também eles estão desenvolvendo junto a vocês, as escolas, e agradecer vocês, né? Vocês foram indicados para serem os novos PCs, então sejam muito, muito bem-vindos. Vocês tenham a certeza de que vocês terão todo o apoio da nossa diretoria regional, né, da Guarulhos Norte, e com toda essa equipe que nós temos aí muito atuante. Eu sei que o Diego e os PCNPs vão fazer toda uma formação fundamentada no aspecto legal e fundamentada no aspecto pedagógico. E sendo assim, dizer um pouquinho, só uma palhinha, tá, Di? Eu sei que você deve ter estudado bastante a Resolução 3, né, que foi publicada tão recentemente, agora no dia 11 de janeiro de 2021, ela está aí iniciando com todas essas funções, né, principalmente os PECAIs. E aí ela vem regulamentando a questão do PC, dos PECAIs e os PCNPs. E ela traz os considerandos que eles são fundamentais. Um dos considerandos é o compromisso da pasta, né, da SEDUC, da Secretaria de Estado da Educação, que está estabelecido a questão do plano estratégico da Secretaria da Educação neste quadriênio aí de 2019 a 2022, né? Ou seja, uma educação que nós queremos com qualidade, uma educação que nós queremos de excelência, uma educação com equidade. E uma outra, considerando que é extremamente importante, é a questão de vocês gestores, porque vocês são gestores, né, das questões pedagógicas dentro da escola, o PCNP e o PECAI também, né, dentro da diretoria e dentro da escola, como lideranças, que vocês têm essa função de liderar, de orientar, de assessorar, de assegurar a parte pedagógica, né, em sala de aula, que é o pilar, é a sustentação, né, para que os meninos possam realmente aprender. É lá na sala de aula, ou agora, exatamente, no computador, no celular, nas mídias interativas que nós estamos tendo aí, né? Então, esse é o nosso pilar. Muito bem sabemos, o ensino médio, ele vai ter uma mudança maravilhosa, vocês vão amar, mas para isso vocês vão ter que estudar, fazer leitura, se sustentar nessa questão do ensino médio, para que a gente possa implantar em 2022. Uma outra, considerando que é de fundamental importância, é a condução das alternativas de solução de situações de problemas, né? Problemas que a gente encontra em sala de aula, na escola, hoje busca ativa, essa questão que o menino está faltando demais, que não está indo para a escola, né? O menino não está estudando, não consegue, não tem a conectividade, né? Não tem internet, enfim, uma série de situações, problemas, e que a gente tem que estar nos baseando de diferentes mecanismos estratégicos de apoio. E, para isso, vocês são bambambam, vocês são grandes articuladores, e vocês poderão fazer, e estão fazendo, porque eu vejo, né, os diretores encaminham para o meu WhatsApp várias situações realmente de resolução de problemas aí. Tem um problema cá de conectividade, mas nós estamos fazendo um outro tipo de orientação. Enfim,
todos os malabarismos que a gente consegue fazer para que o menino realmente tenha um excelente aprendizado, né? E aí também é instituída uma gratificação, né, que a própria resolução diz, a gratificação de função, das designações de vice, de diretor, de PC, né? E lá no artigo 5º, né, desta resolução 3, ela trata especificamente das atribuições de cada função, né? Isso é fundamental para que vocês tenham um grande conhecimento, para que vocês possam estar atuando, né? Então, eu desejo, de todo o meu coração, o melhor para vocês. Por quê? Vocês estando bem, tendo boa formação, estudando, pesquisando, nós vamos ajudar quem? A nossa criança, o nosso jovem, ao adulto, porque nós temos EJA ainda, né? Nós temos algumas escolas que têm o tipo de atendimento da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Portanto, está nas nossas mãos também a questão da educação paulista e de qualidade. Por isso que eu acredito porque existem vocês, existem pessoas que querem fazer o melhor. Parabéns a todos, sucesso, um forte abraço, um final de semana maravilhoso, um beijo carinhoso. Logo, logo, né, Diego, nós vamos estar todos juntos, tá bom? Presentes, se Deus quiser. Eu vou ficar um pouquinho só na reunião, porque daqui a pouco eu tenho uma reunião para tratar de cuidadores, né? E eu devo só gratidão. Passo a palavra para você, Diego. Obrigado, Provera, pelas suas palavras, pelo acolhimento aqui, e a gente sempre fica muito feliz aí com a participação e com a mensagem que a senhora traz para nós aqui no nosso trabalho. Muito obrigado. Bom, daqui a pouquinho a gente apresenta para vocês os objetivos dessa nossa primeira parte, dessa nossa reunião de hoje. E aí vamos conversar sobre o trabalho fundamental de vocês, e é lógico, nós vamos tocar aí, como a professora Vera já adiantou, nós vamos tocar na resolução 3, né? Vamos conversar um pouco sobre a resolução, fazer esse estudo de maneira coletiva aqui. Vamos conversar sobre o plano de trabalho de vocês, que é algo extremamente importante e necessário, principalmente nesses dias de hoje aqui, nessa loucura que a gente está vivendo do dia a dia, né? E vamos conversar também sobre a importância de uma agenda, de uma rotina de trabalho. Depois a gente abre um espaço para que vocês possam sanar dúvidas, né, caso elas apareçam durante aqui a nossa fala, e o momento de encerramento da reunião. Ok? Então, seguindo aqui, vamos lá para os nossos objetivos. Refletir sobre a importância da elaboração de um plano de trabalho para as atividades que precisam ser realizadas pelo professor coordenador. E lógico, né, a nossa ideia é propor que vocês elaborem esse plano de trabalho, porque ele é um instrumento extremamente importante na gestão do trabalho de vocês. E falando de gestão, a gente vai apresentar ferramentas para auxiliar, né, exatamente nessa gestão do seu próprio trabalho e da equipe de professores durante esse momento de ensino híbrido além da escola. Ok? Então, vamos lá, estão prontos? Respirem fundo e vamos juntos, beleza? Legal, então vamos começar aqui falando sobre o papel do professor coordenador e o que diz respeito às suas atribuições e às suas demandas. E para a gente conversar bem no miudinho sobre isso, a gente vai trazer aqui, vai ter o suporte dessa resolução número 3, que, como a professora Vera adiantou, foi publicada no início desse ano, né, no dia 11 de janeiro, e ela dispõe sobre a função gratificada do professor coordenador. E aí ele fala do professor coordenador das escolas, do professor coordenador de agrupamento escolar, que são os nossos parceiros PECAIs, né, que essa resolução também trouxe para fortalecer o nosso time de ação pedagógica, né, nas escolas e na diretoria, e também nós aqui dos PCNPs, né, dos professores coordenadores do núcleo pedagógico. Mas como nós estamos aqui, a nossa ideia
nós olharmos com carinho para as nossas atribuições, para as atribuições dos professores coordenadores, então nós vamos nos ater ao artigo 5º dessa resolução, que fala sobre o professor coordenador que atua nas escolas, ok? Então vamos acompanhar juntos aqui o texto desse artigo 5º. E aí, quais são as atribuições, né, do professor coordenador? Iniciando, ele diz o seguinte, que o professor coordenador precisa atuar como gestor pedagógico, né, como muito bem disse a professora Vera na sua fala, né, com competência para planejar, acompanhar e avaliar os processos de ensinar e aprender, bem como o desempenho de professores e alunos. Então, nós sabemos que o professor coordenador ele tem um papel extremamente importante na gestão da escola, né, no que diz respeito aos quesitos pedagógicos. E aí vejam que nós precisamos estar atentos aí, tanto aos professores, né, então a gente tem todo aquele momento de ATPC, e a gente vai ver isso com mais detalhes no decorrer aqui desse artigo 5º, mas com os professores nas ATPCs, nos momentos formativos, como também no momento de olhar a aprendizagem dos alunos, né, de auxiliar os professores na aprendizagem dos alunos. E isso vai ser um tema que nós vamos tratar com bastante carinho no nosso próximo encontro, na segunda parte dessa nossa orientação sobre o trabalho fundamental do professor, em que nós vamos abordar a observação da sala de aula, né? E, lógico, agora, nesse momento, a aula remota, né? Como é que a gente faz para acompanhar a aula remota do professor, para poder auxiliá-lo nessa questão do aprendizado das suas turmas? Seguindo, a legislação diz que o professor coordenador precisa orientar o trabalho dos docentes, aí, como eu disse, né, nas reuniões pedagógicas, no horário de trabalho coletivo, de modo a apoiar e subsidiar as atividades em sala de aula, observadas as sequências didáticas de cada ano, curso e ciclo. Então, a gente sabe que as ATPCs, né, são momentos extremamente importantes para o desenvolvimento profissional dos professores, né? E nós, enquanto professores coordenadores, precisamos sempre oportunizar momentos formativos nessas reuniões, né? É lógico que, principalmente agora, que nós estamos aí também com ATPCs remotas, né? No modelo diferenciado daquilo que a gente está acostumado, e que existem informações que também precisam ser tratadas, precisam ser divulgadas aos professores, mas o momento formativo é o mais importante da TPC, né? Preciso sempre trazer ali um estudo a respeito de um referencial teórico ou de alguma demanda que foi apresentada pelo grupo de professores da escola, né? Tudo isso sempre com o objetivo de buscar meios para melhorar a qualidade do ensino que nós, enquanto comunidade escolar, estamos oferecendo dentro da nossa escola, certo? Seguindo, ter como prioridade o planejamento, e aí nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? A organização e o desenvolvimento de atividades pedagógicas, utilizando os materiais didáticos impressos e os recursos tecnológicos, principalmente nesse momento, né? Sobretudo os disponibilizados pela nossa Secretaria da Educação, né? Então, vejam aí mais uma vez, né, a importância do planejamento do professor coordenador para lidar com as suas demandas, né, para lidar com tudo aquilo que diz respeito ao seu trabalho pedagógico dentro da unidade escolar, junto com os seus professores e com os alunos. E, lógico, né, buscar utilizar o material que a nossa própria secretaria disponibilize, e aí nós temos muitos materiais de apoio pedagógicos, né? Temos os fascículos do Aprender Sempre, temos os cadernos do aluno e do professor, e tanto as avaliações, né, que acontecem, a avaliação diagnóstica de entrada, as avaliações da aprendizagem em processo, e tantos outros materiais que são disponibilizados pela nossa secretaria para nos apoiar aí na organização e na efetivação, né, desse estudo, dessa análise
para facilitar e ajudar os nossos professores e os nossos alunos. Apoiar a análise de indicadores de desempenho e frequência dos estudantes para a tomada de decisões, visando favorecer a melhoria da aprendizagem e a continuidade dos estudos. Agora, né, mais do que nunca, não só agora, mas desde o ano passado, algo que os professores coordenadores têm realizado com muita frequência, né, para não dizer a todo instante, é o acompanhamento da frequência dos alunos, né? Então, a busca ativa, ela tem sido um trabalho incessante de todos vocês, e nós temos acompanhado a busca de vocês mesmo, né? O empenho de vocês nessa busca ativa para que os nossos estudantes estejam presentes, para que eles possam acompanhar as aulas dos professores de alguma forma, né? Seja pelo CMSP, seja por meio das redes sociais, que também se tornaram uma ferramenta muito importante, né? Uma aliada nesse momento de ensino remoto. Então, vocês têm feito bastante isso, né, com muito empenho, mas a análise dos indicadores também é extremamente importante. Então, citamos agora há pouquinho, né, os índices que são disponibilizados das nossas avaliações, né, das avaliações que a Secretaria disponibiliza para nós. Temos também as avaliações internas da própria escola, não é? As avaliações que os professores propõem, as atividades que eles propõem. E, como vocês sabem também, neste ano, o nosso secretário nos colocou um desafio, não é? De analisarmos os índices do IDEB, não é? Porque, como nós todos sabemos, o SARESP não aconteceu no ano passado, né? Muito provavelmente não deve acontecer neste ano também, exatamente por conta desse momento de pandemia. Então, foi solicitado que as ações das escolas também estejam pautadas na análise desses índices, né, do IDEB, tá bom? E nós vamos também conversar um pouquinho sobre isso em um outro momento. Coordenar as atividades necessárias à organização, ao planejamento, ao acompanhamento, à avaliação e análise dos resultados dos estudos de reforço e de recuperação. Então, isso também tem acontecido com bastante força desde de vários anos, né? Mas do ano passado, exatamente por conta de termos entrado nessa pandemia, né, e nessa mudança do modelo de ensino que a gente tem utilizado. Então, o reforço e a recuperação têm tido um olhar muito especial da nossa parte, né? A própria secretaria também estamos já preparando aqui um material bastante importante para conversarmos a respeito de reforço e recuperação, não é? A equipe do Núcleo Pedagógico já está preparando, vocês devem ter percebido que chegaram algumas planilhas, né, alguns formulários, na verdade, para que vocês preenchessem, os professores preenchessem a esse respeito, e também o CMSP tem se preocupado bastante, né, com a questão do reforço, da recuperação, do aprofundamento, né? Então, tudo isso tem vindo nos auxiliar nessa atenção especial que o professor coordenador também precisa ter. Decidir juntamente com a equipe gestora e com os docentes das classes e/ou dos componentes curriculares a conveniência e oportunidade de se promoverem intervenções imediatas na aprendizagem, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, mediante a aplicação de mecanismos de apoio escolar e a formação de classes de recuperação contínua e/ou intensiva. Então, nós, há pouco tempo, né, passamos pelo primeiro conselho de classe série aí do primeiro bimestre, não é? As escolas já realizaram análises aí dos seus dados, o CMSP também disponibilizou alguns dados, né, lá na sede para que os professores pudessem observar e verificar a quantas andava aí a frequência, as atividades, né? Então, além, lógico, das atividades que cada professor também preparou, né, das aulas que ele também ministrou, como a gente já conversou anteriormente. Então, é sempre importante o professor coordenador buscar a sua parceria, né, com o diretor e vice-diretor da escola e com todos os professores, de todos os componentes, de todos os segmentos que sejam atendidos na sua escola,
para analisarem, né, quais intervenções são necessárias para auxiliar os alunos a alcançarem patamares melhores, né? Ou seja, para que eles possam, de fato, ter uma aprendizagem significativa. Eu vou só pedir a gentileza para que vocês deixem os microfones desligados, tá bom? Só para a gente não ter interferência externa aqui, ok? Eu agradeço aí a vocês. Orientar os professores quanto às concepções que subsidiam práticas de gestão democrática e participativa, bem como as disposições curriculares pertinentes às áreas do conhecimento e componentes curriculares que compõem o currículo dos diferentes níveis e modalidades de ensino. Então, quando a gente fala de gestão democrática e participativa, a gente tem aí vivenciado isso há muitos anos, né? A Secretaria tem tido aí um trabalho extremamente com foco nas questões democráticas e participativas. Haja visto, né, aqui os meus parceiros do núcleo que têm trabalhado incessantemente com as questões relacionadas ao Grêmio Estudantil, não é? Então, os alunos também têm tido essa abertura e é extremamente importante a participação deles dentro dessa gestão democrática das nossas escolas, né? Mas no que diz respeito aos professores, de eles poderem também tomar decisões junto com os gestores da unidade escolar, né? Então, no momento da organização da sua proposta pedagógica, dos seus projetos dentro da escola, né? Visando sempre a efetivação do currículo, não é? Então, o currículo, de fato, ele precisa estar em ação nas escolas, e como a gente conversou anteriormente, o CMSP, ele tem favorecido, né, que esse currículo de fato esteja em ação, porque todas as aulas, né, as videoaulas que têm acontecido no CMSP, elas estão diretamente ligadas ao currículo, e aí os professores têm acompanhado, né, essas aulas do CMSP, preparando outros materiais também, ou dando continuidade ao trabalho desses professores do CMSP nas suas aulas. Então, isso é extremamente importante. Coordenar a elaboração, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação da proposta pedagógica, né? Acabamos de falar dela, juntamente com os professores e demais gestores da unidade escolar, em consonância com os princípios de uma gestão democrática participativa e das disposições curriculares, bem como dos objetivos e metas a serem atingidos. E nesse momento, é lógico que agora nós já estamos aí no fim do mês de maio, né? Mas essa discussão deve ter acontecido lá no comecinho do ano letivo, onde nós nos encontramos, infelizmente, ainda na pandemia, né? Tivemos uma luz no que diz respeito ali a um pequeno momento de retorno presencial para as escolas, mas aí foi verificado que algumas coisas ainda precisavam ser afinadas e os índices, né, de contaminação aí de pessoas doentes e, infelizmente, de parceiros que nos deixavam nesse momento, aí regredimos, né, precisamos retornar para o teletrabalho, os alunos também, as escolas num atendimento específico, diferenciado, assim como os profissionais das escolas também, não é? Então, é preciso sempre revisitar essa proposta pedagógica, né, para ter esse olhar específico e contextualizado do tipo de ensino que a escola quer propor, e nesse momento de pandemia, né, tudo mudou. Então, é sempre importante nós estarmos de olho e revisitando essa proposta pedagógica. Tornar as ações de coordenação pedagógica um espaço dialógico e colaborativo de práticas gestoras e docentes que assegurem. Então, a gente vai ver aqui alguns tópicos, né, que trazem, que nos permitem ter esse espaço dialógico e colaborativo, mas é extremamente importante nós não deixarmos isso não acontecer, né?
Nós precisamos sempre propiciar espaço para que os professores possam falar, né, possam expor as suas opiniões, né, possam debater a respeito de temas importantes que fazem parte do seu trabalho, e tudo isso de maneira colaborativa. Os professores precisam se sentir à vontade para falar, né, e os momentos que a gente tem essa maior ação dialógica e colaborativa, talvez sejam os momentos das ATPCs. A ATPC, ela é talvez a principal ação do professor coordenador, né? Então, a ATPC é um momento muito especial. É o espaço em que o professor coordenador precisa permitir ali aos professores esse momento de trocar experiências, né? A gente vai ver daqui a pouquinho, de apresentar ideias, de conversar sobre a aprendizagem dos seus alunos, e um momento sempre formativo, né? A presença formativa na TPC precisa ser sempre maior do que a presença informativa. Então, vamos ver alguns itens aqui que nos permitem esse espaço dialógico e colaborativo. Olha lá, a participação proativa de todos os professores na aula de trabalho pedagógico coletivo, nas nossas ATPCs, promovendo situações de orientação sobre práticas docentes, de acompanhamento e avaliação das propostas de trabalho programadas, né? Então, a todo instante, o professor ele precisa estar se questionando a respeito do trabalho, né? Fazendo a sua autoavaliação, né? Daquilo que ele tem proposto aos seus alunos. Será que eu preciso rever alguma coisa, reorganizar alguma coisa? Ou eu utilizei essa ferramenta tecnológica agora, nesse momento, não deu muito certo, eu não consegui interação. Então, de que forma eu consigo ir atrás desse aluno para ele participar mais vezes das minhas aulas? Então, todas essas questões precisam ser sempre discutidas, né, de maneira proativa, e o professor coordenador precisa propiciar esse momento. A vivência de situações de ensino, de aprendizagens e de avaliação ajustadas aos conteúdos e às necessidades, bem como as práticas metodológicas utilizadas pelo professor. Então, como eu acabei de dizer, né, estarmos atentos a essas necessidades, nesse momento que não é mais novidade para nós, né, já estamos aí há mais de um ano trabalhando de maneira remota, em aulas não presenciais. Então, os professores, de alguma forma, já se adaptaram, mas não existe uma receita pronta, né? Não existe uma única forma. E o compartilhamento dessas ideias é extremamente importante para que os professores possam adequar as suas práticas às necessidades que encontram durante o dia a dia. As abordagens multidisciplinares por meio de metodologias significativas para os alunos. Então, nesse momento de pandemia, de aula remota, tem acontecido muitos trabalhos multidisciplinares, né? E a gente fica extremamente feliz. Por exemplo, essa semana, na quarta-feira, nós tivemos o Dia do Desafio, e eu recebi muitos vídeos dos professores de educação física, das suas atividades, né? E agradeço demais a todos eles. E eu percebi muitos professores de vários outros componentes curriculares também participando, né, desse momento tão importante do Dia do Desafio. Mais do que nunca agora, a atividade física ela é extremamente importante para nos ajudar na nossa resiliência emocional, né? Então, eu tenho percebido outras ações também multidisciplinares, interdisciplinares entre os professores das escolas, e isso é muito importante. A divulgação e o intercâmbio de práticas docentes bem-sucedidas, em especial as que façam uso de recursos tecnológicos, olha só, e pedagógicos disponibilizados na escola. Então, esse momento também, a ATPC, precisa ser um momento de compartilhar boas ações, né? Que a gente chama de boas práticas, de ações exitosas, né? Entre os professores. Às vezes, um colega, um amigo professor, compartilha uma prática que ele tenha desenvolvido com seus alunos, e isso instala ali, acende uma luz num professor também que esteja enfrentando dificuldades, ou ele percebe nesse outro professor uma maior facilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas, com os recursos, como está aqui na legislação, e ele pede auxílio, né? E o outro professor vai
socorrê-lo, né, dar uma força para que ele consiga fazer essa aula acontecer utilizando a tecnologia, né? Nós do Núcleo organizamos uma pesquisa para os professores no início do ano, né, para nos auxiliar aí na organização das nossas pautas de reuniões com vocês, naquele momento de participação nas ATPCs, e nós percebemos que muitos professores ainda têm, né, encontram dificuldades na utilização desses recursos tecnológicos, e a gente também está trabalhando nisso para, mais uma vez, rever isso com vocês. No ano passado, nós fizemos um trabalho bastante forte nesse sentido, e neste ano a gente vai continuar com isso também. Tá? Então, ofereçam esse espaço para esse compartilhamento, né, de boas práticas, né, porque não é trocar, eu não troco contigo, eu compartilho, né? Então, é o momento de compartilhar essas boas ideias, sempre pensando no bem-estar e na boa aula para os nossos alunos, certo? Então, seguindo aqui, agora que nós vimos um pouquinho, né? Vou pedir mais uma vez aí a gentileza dos microfones, por favor, tá bom? Então, agora que nós pudemos aí dar uma olhadinha com um pouquinho mais de carinho a respeito dessa nova resolução, que revogou as anteriores, né? E trouxe aí algumas novidades para nós, referentes ao nosso trabalho, a gente precisa conversar um pouco sobre esse nosso trabalho. Como é que isso está acontecendo no dia a dia, tá? E aí, já para a gente tocar nesse assunto, eu vou pedir para que vocês focalizem aí a câmera do celular de vocês nesse QR Code que aparece na tela, ou, se vocês preferirem, é só também digitar, eu vou colocar no chat o endereço para que vocês possam acessar também, caso não queiram utilizar o celular, tá bom? E aí, a gente vai fazer uma atividade juntos por esse aplicativo. Vou colocar no chat para vocês, só um minutinho. Vamos lá, chat. Eu acabei de ver uma pergunta aqui da Roseli, porque o chat, enquanto eu estou apresentando, eu não consigo ver. Roseli, olha só, as ações do Dia do Desafio, elas não precisam ser enviadas diferente do Agita Galera, tá? A ideia é que a escola postasse essas ações nas próprias redes sociais, tá bom? Da escola mesmo. Ou, se vocês quiserem compartilhar comigo, eu sempre fico muito feliz. E aí pode ser no e-mail do Núcleo Pedagógico, tá bom? Que eu vou colocar para vocês no finalzinho aqui da nossa reunião. Beleza, Roseli? Então, olha lá. Já acabei de ver aqui que você já me deu o ok, que vocês já fizeram. Legal. Então, ó, coloquei para vocês o chat, tá bom? O link no chat. Também tem o QR Code. E aí eu vou dar o start para vocês. E aí eu vou pedir para que vocês respondam aí, por gentileza, a pergunta que aparece na tela. Como tem sido a sua rotina de trabalho? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui os resultados que vão aparecendo. Vou descompartilhar o PPT e vou compartilhar a tela com vocês. Ó, já apareceram aí duas contribuições. Atribulada, corrida, cansativa, mas de aprendizado, desafiadora. Vamos lá, intensa, estressante. E alguém colocou o nome aqui, não tem problema. Que mais? Boa e tecnológica, desafiadora, apagando incêndios. Corrida, na verdade, sem rotina. É verdade, tem sido muito corrido para todos nós, né? Muitas atividades diárias, mas com muito aprendizado. Muita correria desafiadora de aprendizagem. Vamos lá, pessoal. Atropelada. Diego, tem que Opa. colocar e-mail? Tá pedindo para colocar o e-mail.
Não, você só coloca o seu nome e responde, por gentileza. Não, Na verdade, acho que não precisa nem colocar o nome, é só digitar. Não, tá indo para uma esfera para me colocar e-mail, tá tudo em inglês. Meu amigo, você está fazendo esse link por onde? Você focalizou o QR Code ou você clicou no código? Entrei lá no código que você colocou no chat. Rapaz, não deveria estar aparecendo isso para você, não. Faz o seguinte, por gentileza, fecha e tenta novamente. Ô, Diego, não é Oi. só para ele, é Márcia Nogueira. Não é só para ele, não, para mim também. Aparece tudo em inglês, ele pede para colocar o e-mail e eu não estou conseguindo entrar. Poxa, que pena. Diego, Pra mim tive que também. logar com o Face. Oh, que pena, pessoal. Na verdade, era só digitar aí. Fico triste aí que alguns Não, de tudo vocês bem, não estejam tudo bem. conseguindo. Para nós aqui tá tudo belezinha. Muita gente está participando aqui. Tá aparecendo só isso, ó. Eu tenho que responder a pergunta. Aí, ó. Mas não tem problema, pessoal. Quem não estiver conseguindo, fiquem tranquilos, tá bom? Chamar isso mesmo. Fiquem tranquilos, não tem problema quem não conseguir, tá bom? Ó, vou colocar o link novamente lá no chat para vocês, tá? Experimentem aí. O Diego aqui está pedindo para fazer o primeiro login Talvez seja isso. com o e-mail, depois né, você sincroniza e aí no final ele pede o código. O código tem que colocar o XLG, ele pede só esse código final. Tá, Você isso. colocando isso, já consegue acionar qual é o lugar. Tá, eu coloquei o link novamente aí no chat para vocês. Experimentem mais uma vez, por gentileza. Muita gente eu não conseguiu. coloquei. Achei estranho. Para mim, ó, eu fiz uma nova abertura aqui, eu não estou logado e está funcionando normalmente, pessoal. Não tem problema, tá bom? Mas deixa eu ler mais um pouquinho aqui, ó. Mantenho minha rotina, porém com alguns desvios devido ao dia a dia da rotina escolar. Desafiadora, estou vendo muitos desafios aí para vocês, né? Mas também muito aprendizado, não é? Eu vou pedir para a gente segurar, então, pessoal. Agradeço aí a participação de todos, muitas informações, uma nova experiência muito complexa, situações novas. Então, agradecendo aí todo mundo, eu vou descompartilhar aqui, tá bom? Vou voltar para o nosso PPT. Então, a ideia era exatamente essa, né? Nós tentarmos aí colocar para fora como é que está sendo esse dia a dia. Vejam aí, se vocês acham que a rotina de vocês está sendo desse jeito aí, ó. Vejam se há alguma semelhança aí com essa imagem que aparece na tela para vocês. Está sendo tudo muito corrido, né? Muito difícil. Parece que o tempo todo a gente está resolvendo alguma coisa, né? Professores entrando em contato pelo WhatsApp, alunos, pais, direção, a gente, né? Nós, PCNPs, os nossos parceiros PECAIs, supervisores, né? Parece que está todo mundo numa correria doida, né? Correndo para dar conta de tantas demandas que estão aparecendo nesse dia a dia. E às vezes parece que a gente está trabalhando até mais do que quando nós estávamos presencialmente, não é verdade? Então, é exatamente isso, meus queridos. Isso não é só para vocês. Estamos todos passando por essa situação. E para pensar, né, para tentarmos encontrar aí uma saída para fugir dessa doideira, dessa correria, desse momento tão desafiador para todo mundo,
a gente precisa conversar sobre a nossa rotina, né? Então, vejam aí, né, o texto que está na tela para vocês, que é muito comum a gente encontrar aí as pessoas, né, com quase todo mundo que a gente conversa por aí, eles dizem que o dia precisaria ter mais horas para que a gente pudesse dar conta de tudo que aparece, para tanta demanda, né? Isso é muito comum a gente escutar. Ah, antigamente na escola eu trabalhava até às 18 horas, agora eu trabalho até às 21 na minha casa, né? Ou então eu começo a trabalhar muito antes do meu horário, daquilo que era previsto, e vou parar lá muito tarde, às vezes até o meu próprio final de semana, né? Eu preciso dar conta ali, preparar algumas coisas no final de semana, porque as demandas durante a semana, elas estão muito grandes, né? E, de verdade, né, tudo isso está acontecendo e, principalmente agora, a gente está aí sobrecarregado mesmo, né? As demandas, como a gente está conversando aqui, elas estão muito altas, né? Exatamente porque a gente está se apropriando, né? Apesar de não ser novidade, a gente está tentando buscar meios para nos adaptarmos, né, a essa situação tão estranha e que nenhum de nós queria estar passando. E para tentar resolver isso, né, a questão da rotina, né, a rotina ela é muito importante, estabelecer essa rotina ela é muito importante, né, para que a gente possa colocar foco, né, naquelas ações que são importantes nesse nosso dia a dia. Então, elaborar uma rotina, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazer algumas dicas aqui. Elaborar uma rotina é importante para auxiliar na sistematização do trabalho que vocês estão desempenhando, né? E para que essa doideira toda, esse monte de demanda se sobrepondo, essa correria toda não aconteça, tá bom? Então, vamos ver aqui algumas dicas. A rotina está relacionada à organização e controle, mas não pode haver rigidez em sua estruturação. A rotina deve sempre propiciar que os objetivos sejam atendidos. Então, é um momento muito importante aí, quando a gente for elaborar essa nossa rotina de trabalho, saber o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, não é? É extremamente importante nós nos organizarmos nesse sentido, para que nada que seja importante deixe de ser cumprido. E essa rotina, ela vem nos auxiliar, a organização dessa rotina vem nos auxiliar para termos esse controle sobre essas ações. Mas, por mais planejada que essa rotina possa ser, muitas vezes, né, isso vai acontecer, vai ser preciso reorganizar, replanejar, né? Então, nós, enquanto professores, nós sabemos da importância de um planejamento, né? De traçar um plano. Aí é muito comum para nós elaborarmos planos para tudo, não é isso? Então, para a nossa rotina também precisa ser assim, né? Para que a gente consiga dar conta aí dos nossos afazeres. Então, olha lá, vamos trazer para vocês 4 dicas, né, para que vocês possam elaborar uma boa rotina, ok? A primeira dica, lógico, não poderia deixar de ser, é o planejamento, né? Planejamento é a palavra-chave aí para a rotina. Organização, eu preciso ter visão do todo e do futuro também, né? Preciso pensar nas outras ações que vão chegar, né? Eu preciso priorizar a utilização de recursos que eu tenha disponível na minha mão. Tudo precisa ser levado em consideração quando se realiza um bom planejamento. E é por isso que ele é tão importante na definição das rotinas. Um ritmo de trabalho não pode ser definido apenas olhando para a atividade a ser realizada, mas deve considerar tudo o que está interligado a ela, né? É importante dedicar um momento para estudo, né?
para pensar nas ATPCs, para trazer os referenciais, para poder fazer a ATPC um momento formativo, como a gente vem aqui apontando para vocês, né? E para que eu também possa estudar os meus objetivos, né? Aonde eu quero chegar com os meus professores, né? O que eu desejo que esses professores tenham de subsídios para conseguir o aprendizado das turmas nesse momento de ensino remoto, né? Então, lógico, antes de agir, eu preciso planejar, ok? Segunda dica é controle. Então, a gente já viu, né, que a rotina é uma ferramenta, um instrumento que vai nos auxiliar a ter controle das coisas, né? E o controle para termos atenção a tudo que deve ser realizado e a tudo que nós já realizamos, né? Então, não basta definir apenas o que e como uma atividade precisa ser efetivada. É preciso se certificar que o objetivo foi atingido e se tudo o que era planejado foi de fato concluído. Então, na escola, nós temos dois momentos, pelo menos dois momentos muito importantes, né? Um momento de planejamento no começo do ano e um momento de replanejamento, onde a gente olha para tudo que a gente traçou anteriormente e revê se é preciso fazer alguma reorganização daquilo. E aí, quando a gente pensa no controle, é fazermos essa análise, né? Então, olhando para a dica anterior do planejamento, será que tudo que eu planejei está acontecendo? Estou dando conta daquilo que eu pensei, dos objetivos que eu propus, não é? Na prática, isso significa que não basta ter uma rotina, é fundamental controlar a sua aplicação. E uma forma de fazer isso de maneira fácil, né, é sempre retomarmos, né, esse planejamento que foi feito periodicamente, e aí a gente indica que vocês olhem para isso semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, né? Vocês vão precisar encontrar aí, dentro do trabalho de vocês, qual é a melhor forma, né, de retomar esse planejamento, né, e verificar se tudo que vocês planejaram está acontecendo conforme tinha sido estabelecido por vocês. Terceira dica é foco, né? Então, foco a gente já sabe aí, principalmente nesse momento, é muito importante para que a gente, de fato, consiga colocar atenção nos pontos que são imprescindíveis do nosso trabalho. Então, olhamos lá na resolução número 3 desse ano, vimos lá as nossas atribuições. Então, precisamos estar muito atentos para não fugir das nossas atribuições, né? Vez ou outra, vocês vão receber solicitações, pedidos de auxílio, e é muito comum que, às vezes, aconteça um pouco de fuga das nossas atribuições, mas isso não pode ser comum, né? Isso não pode ser a todo instante. Nós temos uma função extremamente importante dentro das nossas escolas, vimos lá as nossas atribuições enquanto formadores, né? As nossas atribuições pedagógicas junto à equipe de professores e aos alunos da escola, então a gente precisa estar sempre com foco nas nossas ações. E hoje em dia, fazer muitas atividades simultaneamente é muito comum, né? Então, ao mesmo tempo que a gente já está atendendo um professor, a gente está no computador, digitando alguma coisa, fazendo um relatório, preparando uma atividade, né? Então, tomem bastante cuidado, porque às vezes quando você está fazendo mais de uma coisa, talvez essa coisa não esteja sendo preparada da melhor forma que você poderia fazer, né? Então, uma coisa de cada vez, tá bom? Eu sei que as mulheres têm muito mais facilidade para lidar com isso, né? Parece que elas têm muitos processadores aí no computador delas, né? Do que os homens. Eu tenho muita dificuldade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu percebo que as mulheres têm mais facilidade com isso, tá? Então, para ter uma boa rotina de trabalho, é preciso focar naquilo que precisa ser realizado. E aí, quais são as principais ações que vocês precisam colocar foco? Verifiquem dentro das atribuições de vocês, do dia a dia de vocês na escola, quais são as ações imprescindíveis. Uma delas, como eu já falei, é a TPC.
A ATPC precisa ter foco especial de vocês, tá bom? Para todos os segmentos. E para conseguir ter foco, uma dica aqui que a gente encontrou aqui estudando é estabelecer um ambiente de trabalho com o mínimo possível de distrações. Então, se vocês estiverem em teletrabalho nesse momento, fique em um ambiente onde você não tenha muitas distrações, tá? Então, cuidado com a televisão, né, para não deixar ela ligada ali enquanto você está trabalhando, e assim por diante, né? Tente se colocar num espaço onde o seu foco fique de fato para o seu trabalho, tá bom? E a quarta dica é a pausa. Puxa vida, isso também é extremamente importante. Nessa correria doida aí da gente no dia a dia, precisa ter aquele momento, né, para levantar, respirar um pouquinho, esticar os joelhos, estender os joelhos, né, dar uma esticada na coluna e tal, dar uma espreguiçada, às vezes, tomar uma água, fazer um xixi, muito cuidado, né? Precisa ter esse momento aí para ir ao banheiro, fazer um xixi. A gente sabe aí dos problemas que segurar o xixi pode trazer para nós, né? Então, para tomar um cafezinho, para quem gosta de café assim como eu, ou tomar uma água, né? Então, estabeleçam momentos de pausa, tá? Não dá para a gente ficar aí no dia a dia corrido sem ter pelo menos uma pausa ali, que seja de alguns minutinhos, mesmo que sejam poucos, mas para que vocês possam respirar, pensar melhor, né? Às vezes a gente está ali debruçado sobre uma ação, pensando a respeito dela, e a resposta não vem. E aí o que a gente faz? Para um minutinho, respira, vai até a janela, toma uma água, né? Toma um cafezinho. Com certeza essa pequena pausa vai te ajudar a desvendar esse segredo, tá? Então a pausa, essas pausas, mesmo que sejam breves para o descanso, elas são importantes, tá? Então a duração e a frequência, vocês que vão verificar, tá? Cuidado com pausas muito longas, certo? Porque nós temos muitos afazeres, precisamos dar conta de muitas coisas, mas essas pausas precisam acontecer, elas são essenciais e vão ajudar demais a gente aí no nosso desempenho e na nossa qualidade de vida do trabalho neste momento de trabalho remoto, tá bom? Ou até na escola mesmo, para aqueles que estejam trabalhando presencialmente, é importante ter um momento de pausa, ok? Então, são 4 dicas importantes aí para estabelecer e elaborar, né, pensar nessa rotina. E lógico, quando a gente pensa numa rotina, eu já dei a dica aqui anteriormente, eu preciso saber o que é que eu vou fazer nos dias da minha semana, para eu conseguir pensar e estabelecer comigo, né, e com toda a minha equipe gestora, com a equipe de professores, o momento que eu vou estudar para preparar minha pauta, não é? A minha organização, quando eu vou organizar a pauta das minhas ATPCs, certo? Quando que eu vou ali fazer um momento de atendimento aos alunos, aos pais, à equipe gestora da escola, né, ao diretor, aos professores. Então, um modelinho simples de agenda para vocês, não é? Com os períodos aí, quem trabalha tarde e noite, quem trabalha manhã e tarde, vocês adequam da melhor maneira possível. E hoje nós temos muitos aplicativos, né, que nos auxiliam na organização da nossa agenda. O nosso celular já vem aí com uma agenda onde a gente pode se programar, e essa agenda pode ficar fácil, né, tá na nossa mão, no nosso bolso a qualquer momento para ser revista, tá? E também temos aí o próprio Google, né, que nos ajuda bastante lá, uma agenda, dá para a gente organizar uma agenda bem legal, e essa agenda pode ser compartilhada com qualquer pessoa por aí, não é? Com todos aqueles que se interessem pela sua agenda. Então, é importante que vocês organizem uma agenda para que ela seja parceira de vocês na elaboração dessa rotina, tá? E essa agenda, ela pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal, tá bom? Mas lembrem-se de, como a gente já falou aqui anteriormente, tudo isso não pode ser rígido, ok? Sempre que for preciso, sempre que for preciso, eu posso ir lá e dar uma olhada, uma reorganizada, uma mexida, ok? Para colocar foco nas ações. Agora
Por exemplo, preciso relembrar aos professores que os dados da AP vão até a aplicação, os alunos podem responder a AP até tal dia. Ou a partir de tal dia, os dados vão estar disponíveis na sede para a gente fazer análise. Olha, professores, preciso do plano de aula de vocês lá até tal dia. Ó, professores, na nossa TPC da quarta-feira, né? Então, tudo isso precisa estar sobre o domínio de vocês, tá? Então, o estabelecimento da rotina, mais uma vez, principalmente neste momento, é essencial, ok? E partindo para a terceira parte aqui dessa nossa reunião, já que nós vimos da importância, vimos as nossas atribuições e a importância de organizarmos uma rotina de trabalho, com uma agenda, com um cronograma, né, para que a gente consiga dar conta de tudo isso, nada melhor do que termos um plano de trabalho para nos auxiliar, para nos amparar, né, em pensarmos em tudo isso, ok? Então, vamos ver como é que a gente faz para organizar um plano de trabalho, caso vocês ainda não tenham feito, ok? Porque, como a gente já falou, né, estamos aí já praticamente no final do mês de maio. Praticamente não, estamos no final do mês de maio, já é dia 28. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês darem uma olhada nessas imagens, me acompanhem aí, por favor. Vejam aí a imagem à esquerda aí de um banheiro comunitário, não é? E à direita, aí uma calçada com espaço para árvores. Analisem bem essas duas imagens. E agora, partindo para mais outras, me acompanhem. Olha lá, uma edificação bastante peculiar, não é? Uma pia, parece ser aí uma pia de um banheiro, né, com uma torneira. Um ventilador de teto. E uma construção aí com um poste de luz. Conseguiram ver aí as imagens, conseguiram ter algumas impressões a respeito delas? Certo, aí vamos pedir aqui mais uma vez a participação de vocês. Por favor, focalizem aí a câmera do celular de vocês no código de barras ou digitem o site mente.com e coloquem esse código que aparece na tela, tá? Vou pedir para vocês participarem conosco mais uma vez. Agora a gente vai para um outro aplicativo aqui de interação. E aí vocês podem responder aí com muitas palavras a respeito dessas imagens que nós vimos. Eu vou colocar na tela para vocês. Vamos lá, Mentimeter. Ó, a galera já começou a responder. Eu vou descompartilhar aqui o PPT. Eu vou compartilhar a tela do Mentimeter com a gente. Vamos lá. Vamos, filho. Olha lá, a galera já está. Após a observação das imagens e em sua avaliação, o que faltou para que essas obras dessem certo? Olha, todo mundo colocando aí planejamento. Faltou profissional preparado, faltou pensamento abstrato, estratégia, né? Organização, estruturação. O planejamento aí que está grandão é que um monte de gente está falando planejamento, né? Faltou estudo, cálculo, noção de espaço, conhecer o local, análise, instrução. Olha quantas contribuições de vocês. Muito obrigado aí, viu, pessoal? Fico muito feliz aí que vocês participam conosco assim, de uma maneira tão efusiva. A gente fica muito feliz. Que mais? Conhecer o local, profissional preparado, estudo, habilidades, inteligência, debate. Olha só quantas contribuições.
conhecimento prévio, bom senso, é verdade, né? Estratégia, análise do planejamento, falta de planejamento, instrução. É exatamente isso, meus queridos. Vocês estão todos certos, né? Todas essas contribuições de vocês estão corretas, né? Faltou tudo isso mesmo, não é? Aí vocês já podem encerrar a participação. Agradeço mais uma vez aí vocês terem participado conosco. Muito obrigado. Mas analisando aqui, vejam lá, ó, a palavra que mais se destacou foi planejamento, não é? Então, vamos conversar. Vou parar o compartilhamento aqui, tá? Obrigado aí mais uma vez a todos. Deixa eu voltar aqui para o nosso PPT. Então, vocês estão completamente certos. Faltou tudo isso, mas principalmente planejamento, né? E é lógico, se você deseja alcançar seus objetivos de forma rápida e eficiente, o melhor recurso é utilizar o planejamento. A gente está tratando aqui nessa nossa reunião com muita ênfase, né, sobre o planejamento, né? Nos planejar, né, para lidar com as questões que aparecem aí no nosso dia a dia de trabalho. E o planejamento vai auxiliar a gente para termos mais clareza e visão para a tomada de decisões, né? Para colocar em evidência aquilo que precisa ser resolvido com mais rapidez, não é? Para dar conta de ações que precisam de resposta imediata, aquelas que a gente pode esperar mais um pouquinho, e aquelas que têm um tempinho a mais, que eu posso ficar um pouco mais tranquilo, que vai depender de uma outra análise, de alguns índices que ainda não saíram, por exemplo, e assim por diante. Então, nos planejarmos é extremamente importante para as nossas ações de trabalho, certo? Para a nossa vida também, mas estamos tratando aqui das questões de trabalho, né? E um plano de trabalho, então, pensando aí no plano de trabalho do professor coordenador, ele tem uma estrutura. A gente está muito... é muito tranquilo para nós, né? Nós conhecemos a estrutura de um plano, de um planejamento, isso é muito tranquilo, né? A gente, como a gente já falou anteriormente, o professor lida com planos, com planejamentos a todo instante, né? E aí a gente deixa aqui para vocês uma sugestão, né, de uma estrutura para um plano de trabalho do professor coordenador, tá? Então, ela vai ter uma identificação, lógico, quem é você, qual escola você é, de qual escola você é, qual segmento você atua, não é? Aí as justificativas e depois os outros tópicos a gente vai olhar aqui individualmente, né? As justificativas, objetivos, metas, ações, procedimentos, a avaliação, o cronograma e os anexos, certo? Então, vou pedir para que vocês continuem comigo aqui nesse nosso estudo. Pode ser aquele momentinho de pausa agora? Dá uma espreguiçada aí, vamos lá? Respira fundo, beleza, pode sacudir o ombro um pouco aí, dá aquela estaladinha no pescoço, tudo certo. Tá bom? Então, vamos seguir juntos, pessoal? Me acompanhem, por gentileza. Olha lá. Quando a gente pensa nas justificativas, eu preciso pensar na questão que eu quero resolver na minha escola, né? Naquele problema prioritário e nas suas possíveis causas. Então, a pergunta que tem que estar na minha cabeça é o porquê, tá? Aí um exemplo de justificativa que possa aparecer no plano de trabalho de vocês. Vamos dizer que as ATPCs você ainda não tenha conseguido dar um caráter formativo na sua ATPC, né? Esse seja um problema que você possa identificar. E aí um exemplo de justificativa é você estar organizando esse plano porque as ATPCs são informativas e não tem valor pedagógico efetivo junto ao grupo de professores da sua unidade escolar, né? Então, você identificou um problema e você está traçando um plano para dar conta de resolver esse problema, certo? Seguindo para os objetivos.
Quando eu penso em objetivos, está muito rápido, tudo bem, pessoal? Passei muito rápido, tá tranquilo? Para elaborar os objetivos, devemos pensar na situação nova que se deseja alcançar. Então, olha lá, nas justificativas, eu identifiquei o problema que eu quero resolver, certo? E aqui, quando eu penso nos objetivos, é a situação nova que eu desejo alcançar para superar aquele problema que eu identifiquei. Então, a pergunta que tem que estar na sua cabeça é: para quê? Olha lá, um exemplo de objetivo. Então, se o meu problema era uma TPC informativa, eu vou propiciar aos professores, nas reuniões de ATPC, momentos de formação, estudo e de reflexão sobre a prática pedagógica. E aqui, quando a gente elabora os objetivos, nós temos que colocar os verbos no modo infinitivo. E aí, os professores de língua portuguesa me ajudem aí, hein? São aqueles verbos terminados em ar, ir e or, né? Para quem é caipira de interior, ar, ir, or, certo? Que eu tenho um sotaque também que puxa o R, mas eu sou daqui de Guarulhos mesmo, viu? Não sou do interior, não. Então, utilizem os verbos, vejam lá no nosso exemplo, né? Propiciar, né? Ok? Então, sempre os verbos vão ali no infinitivo. Quando olhamos para as metas, quando a gente pensa nas metas, devemos estar de olho na caracterização específica e mensurável. Ou seja, eu preciso pensar em quanto, né? Em relação aos objetivos que eu me propus a alcançar anteriormente. Olha lá, exemplo de meta. Eu vou proporcionar formações com momentos de estudos para 100% dos professores da unidade escolar nas ATPCs, ok? Então, os professores precisam, né, realizar as ATPCs e eu vou garantir formações com momentos de estudo para todos os professores da minha unidade escolar, ok? Indo para as ações. Para elaborar as ações, a gente precisa pensar no conjunto de atividades, olha lá, já está entregando, né? Que serão realizadas para a superação daqueles problemas que eu identifiquei lá nas justificativas. Aí, a pergunta que tem que estar na minha cabeça é o quê? O que é que eu vou fazer para dar conta desses problemas, tá? Olha lá o exemplo de ação. Realização de formações nas ATPCs com a utilização de referencial teórico adequado às necessidades dos professores na unidade escolar. Lembram quando a gente viu sobre as nossas atribuições lá na Resolução 3? Nós vimos que nas ATPCs os professores precisam ter um espaço, né? Que a ATPC precisa ser um espaço dialógico, não é? Então, os professores vão apresentar ali as suas necessidades, vão falar das suas angústias em relação ao seu trabalho, e nós, enquanto professores coordenadores, precisamos estar atentos a isso e buscar auxílio para esses professores. Então, de posse dessas necessidades, a gente traz formações específicas, adequadas a essas necessidades dos professores nas nossas ATPCs, certo? E as ações, lógico, elas vêm aí o verbo, os verbos das ações precisam vir em seu formato substantivo. Olha lá, é tudo com ação no final, né? Elaboração, formação, realização, organização, certo? Ele já dá a dica, olha que legal, né? É só colocar ação no final. Ok? Nos procedimentos, a gente pensa no processo de execução prática das ações que eu acabei de organizar, né? E essas ações que vão dar conta de alcançar os objetivos. Então, como que eu vou colocar essas ações em ação, não é? Olha lá, exemplos de procedimentos. Então, eu vou
propor o seguinte: por meio da proposição de debates sobre os referenciais teóricos estudados nas ATPCs, então, o professor coordenador faz a sua explanação, apresenta o referencial teórico que era necessário para aqueles professores, né, durante aquela ATPC formativa, abre espaço para que os professores consigam contextualizar esse conhecimento nas suas aulas, possam apresentar ideias, né, e para que haja debates, ok? E nesses momentos, a gente sabe, vão ter opiniões favoráveis, opiniões contrárias. Tudo isso é muito rico, né? É nesse momento de debate, de discussão a respeito de referencial que os professores se formam, não é? Que nós nos formamos. Então, é extremamente importante ter esse espaço em que os professores possam se sentir à vontade para falar sobre. E aí, a gente vai fazendo essa amarração desse referencial teórico com a prática pedagógica dos professores, mostrando ali exemplos práticos, né? Trazendo meios para que esse professor consiga efetivar essa teoria na prática, né? E também aquele momento que estava proposto lá na resolução, que nós estudamos no início dessa reunião. Olha lá, os professores irão compartilhar boas práticas pedagógicas que tenham sido realizadas em suas aulas, né? Então, eles vão ali trazer boas ações, né? Ações exitosas que eles tenham desenvolvido, dicas para os seus colegas professores, para os seus amigos professores, para que todo mundo consiga dar conta dessas aulas, ok? Seguindo para a avaliação, que é extremamente importante, a gente sabe, não é? Para a elaboração da avaliação do seu projeto, a gente precisa refletir sobre o acompanhamento constante daquilo que foi planejado. Vimos isso lá quando falamos da rotina, não é? Então, por que eu preciso avaliar? Quando eu vou avaliar e como eu vou avaliar? Essas são questões que precisam a todo momento estar lá na sua cabeça no que diz respeito ao seu trabalho, né? É fazermos a nossa autoavaliação, né? Então, exemplos de reflexões que vocês precisam ter sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido. Aquilo que estava planejado lá na minha rotina, está de fato acontecendo, né? Ou são necessárias correções ou replanejamentos na trajetória do plano que eu estou propondo aqui, não é? Então, esse plano de trabalho, ele também não pode ser um plano rígido, ele precisa ter abertura para que, quando seja necessário, eu possa retomar esse plano e reorganizá-lo, né? E se eu compartilhei esse plano com alguém, quando eu reorganizar, eu mando atualização também para essa pessoa, para ela poder acompanhar. Então, os parceiros PECAIS, por exemplo, se eles quiserem acompanhar o plano de trabalho de vocês lá na escola e você precisou fazer algum tipo de atualização, que seja no cronograma, nos objetivos ou nas ações, é importante que vocês compartilhem. Os supers também fazem um acompanhamento aí do plano de trabalho, das ações que vocês têm desenvolvido, os diretores, né? Então, é bastante importante, sempre que esse plano for... Que houver a necessidade de uma atualização, que as pessoas com quem você compartilhou esse plano anteriormente sejam atualizadas também, né? O cronograma, então, preciso ter um cronograma. A gente falou da agenda, falou da rotina, né? Esse cronograma é extremamente importante. Aquelas ações que eu propus no meu plano, quando elas serão executadas. E vocês estão muito feras nisso daí, né? A Superleia do MMR está aqui, a PCNP Vera, o PCNP Paulo também fazem parte do comitê. As escolas estão aí já há algum tempo trabalhando com o planejamento de ações, né? Para dar conta de problemas, de justificativas que encontraram aí no dia a dia das escolas, né? Então, um cronograma, nós sabemos da extrema importância dele. E aí, a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça quando formos organizar o cronograma é o quando. E aí, olha lá, que reflexões eu preciso fazer? Os prazos que eu propus estão sendo cumpridos? É preciso reorganizar os prazos? Esses prazos, eles estão com um tempo flexível ou eles estão muito justos? Ou o prazo que eu pensei, ele está muito em cima. Vamos dizer que eu tenho uma ação que eu preciso resolver e essa ação ela tem um prazo para eu dar a devolutiva para outra pessoa, né?
Então, esse prazo, ele dá para ser flexível ou não dá, porque eu preciso alcançar esses resultados para dar essa devolutiva. E aí, um exemplo fácil de cronograma também é esse que está embaixo aí para você, abaixo, né? Uma planilhinha simples, ok? As atividades dentro do ano que vocês vão realizar, aquelas ações que foram propostas anteriormente aqui no plano, vocês descrevem o momento em que essas ações vão acontecer durante o ano, certo? Pode ser mensal, como está aí no exemplo, pode ser semanal, pode ser quinzenal, vocês que vão encontrar a melhor forma para organizar essas ideias dentro do cronograma, ok? E os anexos, né? Esses anexos, eles vão detalhar aquelas ações e aqueles procedimentos que vocês planejaram anteriormente para que a pessoa que possa ter acesso a esse seu plano consiga enxergar aquilo que vai ser realizado, né? Então, ele vem em formato de projeto, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Estamos lá com um problema relacionado ao componente curricular de língua portuguesa, por exemplo, tá? Ou pode ser de matemática ou qualquer outro componente curricular. E aí foi identificado, depois da análise dos resultados da AP, por exemplo, ou da ADE, que muitos alunos tiveram dificuldade com algumas habilidades específicas. E aí, você preparou nesse plano, de posse desses dados, você inseriu no seu plano algumas ações e procedimentos para dar conta desse problema que você identificou. E aí aqui você pode organizar tudo direitinho em formato de projeto, né? Com uma linha de raciocínio, com uma coerência com o seu plano de trabalho. Você vai explicar tintim por tintim, né? O que os professores vão fazer, quais foram os procedimentos tomados e aqueles que serão realizados para dar conta desse problema. Esses anexos, eles são opcionais, tá bom? Se vocês sentirem a necessidade de dar mais detalhes a respeito de alguma ação e procedimento que vocês tenham pensado durante a organização desse plano, vocês apresentam aqui nos anexos. Caso vocês achem que durante o plano ficou claro e que não precisa, mais detalhes não precisam ser apresentados, os anexos não precisam aparecer, ok? Legal, aí agora eu vou pedir para vocês, mais uma vez, de novo, outra vez, novamente, focalizarem aí esse QR Code, e eu vou colocar uma segunda questão para vocês lá naquele mesmo aplicativo do WooClap. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar a segunda questão para vocês. Está na tela aí, meus queridos. Então, diante das atribuições, eu vou compartilhar aqui, tá? Diante das atribuições apresentadas na resolução 3, né, e reconhecendo a importância do plano de trabalho, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês, espera aí. Então, o que a gente quer ouvir de vocês é a respeito desse plano de trabalho, né? Pensando em tudo isso que nós estudamos na resolução, né? Agora que nós conseguimos olhar para a resolução com mais carinho, não é? Conseguimos enxergar a importância da rotina e do plano de trabalho, não é? Então, de posse de tudo isso, quais serão os procedimentos que você adotará para a elaboração da sua rotina de atividades? Então, é refletirmos sobre a nossa prática, né? Sobre tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo, ok? E aí, eu quero, por gentileza, mais uma vez, a participação de vocês. Oh, meu Deus, vamos lá. Olha lá, já está aparecendo aqui. Conversar, planejamento, ação, foco, prazo, rotina, escuta humanizada, dividir por família de atividades, muito bom. Uma melhor organização com base em planejamento consistente, criar uma agenda,
Elencar prioridades, exato, isso é muito importante. Em reunião com a equipe gestora, organizar essa rotina, comunicação efetiva. Será pautada no cumprimento e no aperfeiçoamento das ações do plano. Tentar dividir nas semanas atividades, organizar por demanda, um melhor planejamento, organizar melhor a rotina, organização, planejar, refletir, organizar e priorizar, estudar mais, isso a gente fala, né, que o professor, ele é um cara que vai estudar para o resto da vida, trancar a porta, gostei. Parceria com a outra coordenadora, exato, com essa resolução 3 também nós tivemos aí a oportunidade de dividir um pouco o trabalho aí com mais parceiros, não é? Então, conversem com seus parceiros lá na escola também, né? De conseguirem alinhar aí, dividir o trabalho, isso é importante também. O plano de trabalho aqui da escola foi criado durante as ATPCs e definimos os períodos para realização, ótimo. Atenção aos pontos imprescindíveis e focar nas construções coletivas, com muito estudo, parceria, ótimo, mas trancar a porta foi sensacional, viu? Vou fazer o plano, mas tenho certeza que vai resultar em mais atividades do que o tempo que temos. Então, nesse caso aí, você precisa voltar para aquelas 4 dicas que a gente trouxe, né? Planejamento, controle, foco e pausa. Mas pensando nos 3 primeiros, né? Organizar todo o trabalho que você tem dentro do seu período de trabalho. Ok? A ideia é essa. A ideia da rotina é ela te instrumentalizar nesse sentido. Observação e classificação de prioridades, estabelecendo e procurando cumprir deve ser os prazos. Tentar seguir a rotina criada no início da semana, isso. Lembrem-se que é muito comum para nós professores, né? Às vezes a gente planeja, organiza, pensa numa coisa legal e durante a execução a gente percebe que, pera, tem alguma coisa estranha, né? E aí eu preciso dar um jeito ali de me reorganizar, né? Para que aquela ação aconteça da melhor maneira possível, né? Não é muito comum, às vezes, a gente prepara uma aula e aí numa sala a gente dá a aula de um jeito, na segunda turma que vem passar por aquela mesma aula, a gente já não tem alguns chans, né? A gente já não muda algumas coisas naquela aula seguinte, né? Então, isso é importante. Lembrem-se que nem o plano, nem a rotina, nem a agenda, nada disso pode ser rígido, ok? Tudo tem que ser flexível. Porém, esse momento que a gente estava falando, né, do exemplo da aula, em que na primeira aula eu preparei a aula, apliquei aquela aula, e aí percebi algumas coisas que eu preciso mudar para a segunda, isso é legal, né? Mas eu não posso ter o hábito de tirar coelhos da cartola, tá? Isso não pode acontecer. Eu não posso chegar numa aula, por exemplo, nós professores sabemos disso, chegar numa aula sem ter nada preparado, sem ter pensado, né? Sem ter estudado, ok? Então, os nossos alunos, eles sacam, né? Quando a gente chega na sala de aula e damos uma boa aula. Agora, quando a gente também não está preparado, os alunos sacam, né? E com os professores também é assim, a mesma coisa. Então, quando estivermos lá, preparando as nossas ATPCs, é extremamente importante que nós façamos isso com carinho, ok? Sempre continuarmos fazendo com carinho, assim como vocês já vêm realizando aí durante todo esse período, tá bom? Ir para uma reunião sem estarmos preparados, é certeza que vai dar ruim, tá? Então, sermos mágicos a todo momento, isso não é produtivo, ok? Vou parar o compartilhamento, agradeço mais uma vez aí a contribuição de todos. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar para o PPT. Certo. Agora é aquele momento de dúvidas. Conversamos sobre muitos assuntos aqui extremamente relacionados
E aí a gente abre aqui um espaço para que vocês possam fazer perguntas a respeito disso que nós estudamos hoje, né? Esse assunto todo aí que nós conversamos, um pouquinho desse nosso trabalho enquanto professores coordenadores. Quem quiser perguntar pode usar o chat ou, se preferir, pode abrir o microfone e perguntar. A dela está aqui. Ela está. Ô, Marcos, você quer perguntar alguma coisa? Eu quero. Tá bem baixinho, meu amigo. Pode falar de novo. Não, é que deu problema aqui e acabei saindo. Não, estou com problema na internet, não consigo falar. Tudo bem. Alguém tem alguma pergunta? Logo a Nazaré Tedesco. É verdade. Alguém tem dúvidas, meus amigos? Podem perguntar. Diego, tá me ouvindo? Eu estou. É Fernanda, boa tarde. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria saber se você vai postar esse PowerPoint para nós depois. Sempre. Daqui a pouquinho já vou reforçar com vocês aqui o endereço do nosso blog, tá bom? E na segunda-feira também a gente vai mandar o link de tudo isso no nosso informativo do NPE para vocês. Tá? Mas beleza. vamos sim compartilhar tudo com vocês. Obrigada. Imagina. Mais dúvidas? De boas? Roseli falou que tá ok. Tudo bem? Oi, Diego, eu só tenho uma sugestão. Pois não, Eu Roseli. adorei a maneira que você fez as perguntas para nós, e eu acho que isso deveria ser produzido uma formação para a gente aprender a mexer também e a gente usar essas ideias nas nossas ATPCs. Ah, legal. Boa, boa. Já vou anotar aqui. Já vamos fazer isso sim, tranquilo. Já vou anotar aqui. Deixa comigo. Legal, então, se vocês não têm mais dúvidas, né, foi tudo tranquilo, alguma dica de agenda online, Kurt ou Kurt, não sei, vou falar Kurt aí para lembrar do Kurt Cobain, tudo bem? É o seguinte, o Google, ele tem o calendário, né, do Google, e a Microsoft também. Os dois têm agendas aí muito boas, né? Inclusive lá utilizando o seu e-mail institucional, né? Você sabe, você consegue ter acesso lá, além disso, né? As ferramentas do Office e a sua agenda, até para marcação de reuniões, por exemplo, aqui pelo Teams, né? Se você estiver utilizando o Teams para fazer as ATPCs com seus professores, essas reuniões vão aparecer lá na sua agenda também, tá? Então, as ferramentas do Google e da Microsoft para agenda, para organização de agenda de trabalhos, eu recomendo muito aí para vocês, certo? E a própria agenda do celular de vocês também dá conta disso, é bastante legal, ok? E aí você não precisa baixar nenhum aplicativo a mais, aí já vai estar na mão. Juliana Pereira, pode falar, Juliana. Oi, Diego. Oi, pessoal, boa tarde. Tarde. Eu quero levantar algumas questões aqui e também, né, falar algumas coisas que nós estamos passando aqui. Bem breve. Eu sou uma PC nova do ano passado, né? Estou com um PC novo desse ano. Então, nós dois estamos começando agora, a gente não tem aí toda uma estrutura de documentação, né, de arquivos da escola, nem nada. E a gente está vendo que nós temos aqui muita coisa para fazer sem o conhecimento de como fazer isso, né? Às vezes a gente vem, a diretora fala, tem que arquivar isso aqui, e nós, tipo assim, arquivar como? Né? Como que a gente faz o documento? Onde que a gente arquiva? Qual é a pasta? Vai aqui, vai ali. Então, a todo momento a gente vem recebendo um certo auxílio, né, da nossa gestão, que também está abarrotada de informações, né? A gente aqui é do Roberto Alves, né? Elas pegaram a escola, então elas estão aqui fazendo muita coisa para conseguir estruturar. Nossa escola até uns dias atrás não tinha Wi-Fi,
os computadores não funcionavam direito e a gente vem fazendo um trabalho muito intenso. Né? Eu queria saber se a gente vai ter alguma formação sobre documentação, sobre até mesmo o CAD formação, porque ano passado veio algumas comandas nesse aspecto, né? E esse ano já não veio muita coisa. A única coisa que veio foi que o CAD formação foi estendido o prazo para ser feito até junho, né? Então, eu fiz um pouco do CAD formação, mas eu sei que tem uma galera nova aqui que talvez não conheça muito bem. E também sobre itinerário formativo, que é algo que a gente sabe que vai acontecer nesses próximos dias, né? Não vou nem dizer nos próximos meses, nos próximos dias a gente tem que ter isso, e nós tivemos algumas formações, só que elas não foram suficientes, e eu estou sentindo essa falta, os meus professores estão me cobrando algumas coisas nesse rumo e nós não temos, então a gente ainda está caminhando na parte de documentação, né? Até mesmo na formação da semana passada, quando falou para a gente dos anexos, né, da educação especial, eu me senti extremamente perdida, porque eu falei, meu Deus, que anexo, que é isso? Né, até conversei com a minha diretora, a gente conversou também com a nossa supervisora, porque a gente não teve aquela formação que todo PC tem lá no início, a gente está tendo agora, então eu quero saber se a gente vai continuar essas formações, quando a gente vai chegar na parte mesmo documentação, que é algo que me preocupa bastante, porque eu não sei fazer, o meu coordenador aqui também não sabe, então a gente tá sedento dessa informação e ela acaba não chegando. E também sobre os itinerários formativos, porque, meu querido, olha onde nós estamos, o que nós temos que fazer e a gente ainda tá, tipo, cheio de pontinho de interrogação, tá bom? Obrigada, Certo. Diego. Beleza. Juliana, eu que agradeço. Vamos lá. As nossas formações, Juliana, elas vão sempre buscar um caráter pedagógico, tá? Então, assim, no que diz respeito à documentação de arquivo da escola, o núcleo não vai tocar nesse assunto, tá? Agora, no preenchimento das ATPCs no CAD formação, nós vamos chegar nisso mais para frente um pouquinho, tá? Nós vamos tocar nesse assunto, sim, é bastante importante, vocês precisam dar conta disso. Todas as formações do núcleo aqui também, que a gente faz em parceria com a supervisão, que os nossos brothers PKs aqui, a gente também coloca lá no CAD, né? A gente também precisa fazer esse lançamento lá na Secretaria Digital. Inclusive, estava conversando com a Superleia exatamente sobre isso hoje. E então, nós vamos tocar nesse assunto, sim. Agora, no que diz respeito às documentações da escola, a dica que acho que a gente pode trazer para você é exatamente o caminho que você já vem tomando, né? É entrar em contato com a gestão da escola, com o supervisor ou a supervisora de acompanhamento, né? Para que vocês possam encontrar as melhores formas para fazer o arquivamento desses documentos, tá? Mas a gente vai conversar, sim, sobre o CAD, isso já está anotado aqui, eu reforcei aqui, acabei de anotar mais uma vez, mas isso já está na pauta para as nossas próximas reuniões. O que vai acontecer, Juliana, é que nós vamos tentar intercalar essas formações para os PCs considerados novos, né, para vocês que estão chegando, com as nossas participações nas ATPCs das escolas, que acontecem quinzenalmente, tá? Então, a gente vai tentar, de alguma forma, tá, trazer essas formações para vocês, para não deixar isso muito espaçado, porque, de fato, são muitas informações, né, importantes que vocês precisam receber, muitas formações, na verdade, né, melhor dizendo, muitas formações importantes que vocês precisam receber no que diz respeito ao trabalho pedagógico, e algumas coisas que são fundamentais, né, que é exatamente o título desse nosso trabalho que a gente vem trazendo para vocês, tá bom? Tem mais mãozinha levantada? Deixa eu ver. A escola Pedro Vag. Oi, tudo bem? Tudo. Não, assim, diante do que a colega falou aí, é mais ou menos isso também. Existem momentos que a gente percebe que essa parte burocrática, por estarmos numa escola sem papel, acaba, assim, sufocando também um pouco a parte pedagógica, que eu acredito que precisa tanto da nossa atenção, né? Exato.
Exatamente, né? Essa foi essa nossa primeira reunião, essa primeira parte, né, para falar do trabalho fundamental do professor coordenador. A ideia era exatamente essa, né, para nós repensarmos aí as ações que nós estamos realizando na escola. Será que de fato eu estou dando atenção para aquilo que o professor coordenador precisa dar, né? O trabalho que eu tenho mais dedicado tempo são ações relacionadas ao que está nas minhas atribuições, né? Então, é mesmo refletirmos sobre essa prática pedagógica nesse momento doido aí que a gente está vivendo, tá? Então, a ideia dessa reunião era olharmos para o nosso trabalho, né? Sobre a nossa prática enquanto professores coordenadores. Superleia levantou a mãozinha. Superleia, tá contigo. Oi, gente. Oi, Diego. Sobre uma questão que apareceu aqui no chat, do Júnior Bispo, tá? Que ele coloca assim: até que ponto podemos exercer nosso trabalho sem interferir na cátedra dos docentes? Eu entendo que na nossa próxima parte da OT, né, para eles, para os novos, nós vamos tratar da observação de sala de aula, né? Então, Júnior, tenha só um pouquinho de paciência, que a gente vai tratar, né, do assunto da observação de sala de aula, e aí o Diego vai trazer bem detalhado, né, esse acompanhamento, essa ação da observação, e acho que vai esclarecer um pouquinho essa sua dúvida, tá bom? Outra questão que colocaram aqui sobre o diário online, eu não, acho que eu tirei aqui, deixa eu ver, não sei quem foi que pôs, acho que foi a Andresa. Isso. Andresa. Isso, então, aí do diário online, nós também estamos com uma ação nossa do MMR, né, eu, Paulo, para fazer com os professores do Proatec, né? Então, a gente tem uma previsão aí para os próximos dias de uma ação de formação para os Proatecs, né? E como também está esse tema, né, do diário online na atribuição do Proatec, então a gente vai estar conversando com eles, né, para a gente verificar todas as situações que apareceram de dúvidas aí na escola, né, de vocês, para a gente procurar fazer a formação mais específica do diário online, né, junto com o NIT também, né, para entender o que for de sistema, né, e o que for da parte pedagógica, tá bom? Então, a gente está organizando isso também com relação ao diário online, então a gente só pede um pouquinho de paciência, porque está todo mundo aí aprendendo junto, tá bom? Passa a palavra. Obrigada. Obrigado, Superleia. E agora temos a Super Adriana Fávoro também. Super, tá contigo. Boa tarde a todos. Obrigada, Diego, pela oportunidade. É que durante a reunião, agora há pouco, né, teve uma coordenadora que falou a respeito da formação da educação especial da semana passada. E, assim, qualquer dúvida que você tiver, professora, pode nos procurar. Eu, a Adriana Pérez, né, a Adriana Almeida, supervisora, e também a Andréia, nós fazemos parte da comissão da educação especial, na diretoria de ensino. E nós estamos à disposição, tá? Então, por exemplo, tem aquelas etapas de preenchimento, de documentação, e eu sou nova e não sei nada, fiquei preocupada, falei com a minha diretora, né, toda a sua fala, mas a gente ajuda, a gente preenche junto com você, nós damos todas as orientações, a gente está à disposição. Não precisa ficar nervosa, porque é difícil mesmo, né, Diego? E são várias planilhas ou formulários que a gente tem que preencher sobre os alunos, então é complicado. Tem PC que está há muito tempo aí na estrada e também não sabe.
Entendeu? Então, nós estamos com vocês para tudo, e é só entrar em contato se por acaso, por exemplo, eu ainda não consegui aprender isso, eu tenho dificuldade, porque são muitas as deficiências, eu não sei como preencher direito e tal. Então, é só entrar em contato conosco, tá? Que a gente vai ter o maior prazer em atender a você e a todos os novos, porque isso aí não adianta ficar preocupada que você não sabe, ninguém sabe. É difícil mesmo, né, Diego? Estou mentindo? É por aí, né? Certíssimo. Tá. Obrigada, viu, Diego? Permitiu estar falando isso. Obrigada. Passo a palavra. Obrigado, Super Adriana. Obrigado também a Super Leia. A Super estão sempre conosco aqui, dando aquele suporte. Nosso trabalho sempre em parceria. Legal, meus queridos. Então, agradecendo muito aí, mais uma vez, a presença de todos vocês por terem estado conosco aqui nessa sexta-feira à tarde, né? Estudando aqui coletivamente, um momento aí de buscarmos saídas juntos, né, para o nosso trabalho e da gente conseguir resolver esse turbilhão de situações que vem aparecendo aí nas nossas vidas profissionais, nas nossas vidas pessoais. E a gente vai estar aqui mais vezes, né? Estaremos mais próximos, como a gente já veio falando desde a reunião anterior. Vamos estar mais próximos aí, retomando essas formações online, e logo vocês devem receber aí um e-mail, né, convidando vocês para a nossa segunda parte, e a gente vai conversar sobre a observação de sala de aula, vamos conversar sobre uma aula, uma boa aula, o que é uma boa aula, sobre a observação e sobre, tentando responder a pergunta que o nosso parceiro PC colocou aqui, né, como é que eu faço para conversar, para lidar com aquele professor de uma maneira que não interfira ali na cátedra dele, né? Mas que eu possa trazer dicas ali para ele dar uma aula que seja mais atrativa, talvez, para os seus alunos, não é? Então, agradeço mais uma vez aí a todos vocês pela paciência, por estarem conosco até agora. Agradeço as supers presentes, agradeço os nossos brothers precais, meus queridos amigos PCNPs. Eu não sei se a professora Vera está aqui na reunião novamente. Deixa eu ver aqui. A professora Vera sempre está conosco também nas nossas reuniões. Deixa eu ver se ela está por aqui. Ela disse que também tinha uma outra reunião. Eu acho que ela não está. Mas aí, então, a gente vai encerrando. Eu gostaria de abrir a palavra mais uma vez aí para os supervisores que queiram fazer o encerramento da reunião, para a gente se despedindo. Eu gostaria, pode ser? Fica à vontade. A Leia, creio que vai falar depois também, né? Eu gostaria só de dar, né, mais uma vez, em nome de todos os supervisores, da dirigente, as boas-vindas a todos os novos PCs, né? Que nós estamos aí juntos, à disposição de vocês, né? E que, enfim, né, que todos nós possamos aí ter um fim de semana de tranquilidade, com muita saúde, é o que eu desejo para todos, tá? E eu não podia deixar de mandar um abraço para minha colega, a supervisora Leia, e de dar os parabéns para o Diego novamente, né? Que ele já sabe que eu sou fã dele, e ele sempre faz esse tipo de reunião muito, assim, com muita simpatia, dando essa acolhida mesmo, que eu tenho certeza que todos vocês que estão participando dessa formação ao vivo estão se sentindo em casa, justamente pela fala, pela condução da reunião. Então, Diego, eu sempre vou dar parabéns, tá? Sou sua fã. Nosso Luciano Huck aí da diretoria, uma simpatia, e eu queria te parabenizar por essa formação, tá? Obrigada mesmo de coração por tudo, tá? Um beijo a todos e bom fim de semana. Obrigada e passo a palavra. Obrigado, super. Fico muito lisonjeado aí pelas suas palavras. Obrigado mesmo. Mais algum outro super gostaria de ter a palavra? Oi, Diego, só para me despedir, tá? Agradecer a presença de todos, agradecer pelo trabalho, pelo empenho de vocês aí da equipe, né? A todos os nossos coordenadores que acompanham aí as escolas também, né? Os PCAs, obrigada pela presença, gente. Estamos à disposição, tá bom? Podem contar conosco sempre. Um bom fim de semana e se cuidem. Obrigado, Super Leia. Mais algum outro super gostaria de ter a palavra? Tudo certo?
Então, meus queridos, é isso. Agradecemos aí muito, mais uma vez, a participação de vocês. Um ótimo final de semana para vocês. Ainda não sextou, mas está quase, né? Um ótimo final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem bem. E a gente se encontra logo, logo aí na nossa próxima reunião, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Igualmente, obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada. O endereço do nosso blog está na tela e do nosso e-mail também, do Núcleo Pedagógico, ok? Vamos disponibilizar todo esse material para vocês no blog e seguirá por e-mail também na segunda-feira no nosso informativo do NPE. Valeu, Diego. Obrigado. Valeu, Jorge. Obrigado você, brother. Valeu, meu irmão. Forte abraço para todos aí que estão presentes. Até mais. Sérgio Brito, Arnaldo Antunes, Charles, Belotto, Paulo Miklos, Branco Melo, Marcelo Fromers e Nando Reis. São estas as 8 cabeças de dinossauro, ou então somente titãs. O rock dos Titãs nasceu de uma diversidade de estilos unido pelo único propósito de fazer uma música dançante e de fácil comunicação. Depois de 4 anos de batalha, o grupo lança o seu 3º LP e ganha o seu 1º disco de ouro. Estamos só nós, né, pessoal? Obrigado aí todo mundo mais uma vez da parceria, viu? Tô vendo as mensagens de vocês aqui, obrigado, viu? Valeu, fico feliz aí, muito obrigado mesmo. Diego ganhou elogio no chat. Você é muito lindo, escreveram, sei lá, alguma coisa assim. Diego, arrasando corações, sexta-feira. Muito bom. E a forma que você falou, né, da parte burocrática foi ótima também, né, porque... então... Não nos compete. Então, essa parte aí não é com nós, né? Não é com nós. Isso aí. Valeu, viu, pessoal? Obrigado aí mais uma vez da parceria aí, do suporte. E aí, logo, logo, eu compartilho com vocês a parte 2 lá para a gente dar os pitacos, certo? Beleza. Beleza, meus amigos. Obrigado aí. Vamos tomar água ali, fazer um xixi que tá embaçado aqui, tá na porta. Falou, tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado. Valeu, Paulão, do suporte, parceiro. Parabéns, Diego, pela formação. Valeu, parceiro. Agradeço. Diego. Junto, obrigado, valeu. Ô, Diego, vou falar uma coisa ao vivo, hein? Sensacional, meu. Eu já assisti, deixa eu dar pausa aqui. Muita coisa,
já vi, nossa, midiáticos grandiosos aí, milionários. Cara, que apresentação linda, cara. Pô, valeu, brother. Que profissional, meu. Eu, assim, olha, eu fico lisonjeado em ser aprendiz de um mestre. Isso. Parabéns, rapaz, que sensacional. Obrigado, parceiro. Eu fico feliz aí. Obrigado mesmo aí. Fico lisonjeado, mano. Obrigado mesmo. Diego, depois que você usar isso, depois que você fazer tudo isso aí, eu quero falar com você rapidinho, que eu estou fazendo a formação da matriz SAEB, e eu queria perguntar uma coisa para você, mas depois eu pergunto, tá? Obrigada. Tá bom, parceira. Obrigado. Tchau, tchau.